E nesse sentido, né, a gente tinha pelo menos uma expectativa que o Banco Central viesse mais duro, veio. Que ele tivesse uma comunicação mais dura, comunicou. Que ele projetasse os próximos passos de forma a recobrar a sua credibilidade. Contratou 2 pontos percentuais de alta. Que mais que o mercado está esperando do Banco Central? Ou o Banco Central já não tem essa capacidade toda de reancorar as expectativas? Então, eu acho que a grande discussão é um pouco desse ponto. Os economistas, né, para quem olha mais no detalhe, sempre falou ao longo do ano aquela preocupação em relação à dominância fiscal, né? A dominância fiscal é aquele momento que não importa um pouco mais em relação à política monetária, e é um pouco dessa discussão, né, que a gente está tendo. Talvez o câmbio poderia arrefecer um pouco, porque o nosso diferencial de juros também vai começar a ficar exorbitante. Até, inclusive, acho que foi uma matéria no Instagram da BMC News que fala um pouquinho sobre o nosso juro real. A gente volta a ser campeão, ou ficar ali no top 3, né, de juro real do mundo. Então a gente poderia ter uma atratividade do câmbio, né, especificamente. Mas não foi exatamente o que aconteceu esse ano. A gente só viu a nossa moeda se desvalorizar. A gente teve esse impacto relativamente negativo aqui no nosso câmbio, né, essa preocupação. E a gente não tem essa preocupação em relação ao fiscal. Então essa discussão com os economistas. Vamos entrar, né, na dominância fiscal, e a política monetária simplesmente começa a perder efeito. Então, o que é importante acompanhar, talvez, embora tenha muita crítica, é importante acompanhar daqui para frente o próprio Boletim Focus, né, da segunda-feira, das próximas semanas. Será que alguém, vou deixar essa pergunta para você, Felipe, daí a gente na segunda-feira você sempre lembra dessa pergunta. Será que os economistas vão começar a revisar para baixo a expectativa de inflação em 2025 e 2026? Por enquanto não, até o Boletim Focus dessa semana aqui, por enquanto ninguém está revisando para baixo. Então, é esse efeito, né? O Banco Central já falou, vou aumentar 1%, vou ter mais 2 aumentos de 1%, mas quem está revisando para baixo a expectativa? Então, fica a famosa desancoragem, né? Ou seja, ninguém está acreditando que a inflação vai ter esse arrefecimento. A minha principal preocupação, que eu já falei várias vezes aqui, essa inflação ela só começa a cair quando a gente começar a ter um desaquecimento na economia. Essa é a minha preocupação. Aí é o pior dos mundos. A gente tem juros altos, inflação alta e economia se desaquecendo, né? É o que não gostaríamos de ver. Então é um pouco dessa preocupação que eu tenho, e a gente não está vendo ainda ninguém revisando suas projeções de inflação para os próximos 2 anos, né? Mesmo com o Banco Central sinalizando aí um patamar muito alto da Selic ao longo dos próximos meses, pelo menos 2025 inteiro a gente vai ter uns juros muito altos aqui no Brasil. Ô Marco, ficou muito claro, né, que o pacote foi ali talvez a última janela de oportunidade, talvez, vamos dizer ali, que o governo tinha para conseguir recuperar o voto de confiança que o mercado deu, né? A gente vê ali que essa desancoragem ela veio muito forte, e parece, né, toda a sinalização que talvez não tenhamos mais nenhum ou espaço ou trigger ali para que o governo consiga fazer alguma medida que recupere mesmo essa confiança ali do mercado. Até eu citei aqui recentemente um artigo da própria Zeina Latif, que ela coloca que esse câmbio a 6 não é mais volatilidade, já está desancorado ali, que está muito mais precificado por conta das mudanças de patamares dos indicadores. Você está citando ali inflação, esse cenário de Selic ainda muito para os próximos, né, o próximo ano, as próximas reuniões ali em patamar bem contracionista. Olhando um pouco para toda essa situação, você acredita sim que de fato a gente vá conviver talvez com este cenário ainda muito incerto neste sentido doméstico, ou teríamos ali espaço, se algum corte vier ou se alguma outra atitude do governo vier, da gente melhorar um pouco mais essas expectativas com o fiscal? Você sempre me faz essa pergunta e é difícil ter uma resposta, assim, o que poderia animar, né? O que poderia trazer um ânimo. E eu sempre olho, assim, mesmo sendo o mais otimista possível, né? Tentando encontrar alguma possibilidade. Talvez a única possibilidade que a gente tenha, de fato,
é uma possibilidade externa e talvez não interna, né? Mas a gente tem que contar com os outros, né? Então, a China, como a gente viu até essa semana, algum estímulo adicional da China que levasse realmente a uma demanda absurda por minério de ferro, né? Por outras commodities, alimentos, proteínas, outros fatores, né? Mas aí a gente depende um pouco de externo. Os Estados Unidos ou a própria zona do euro fazendo um corte de juros mais rápido, mais expressivo, a gente tem outros fatores que poderiam justificar talvez a Selic não ter que ir até os seus 15%, porque o Banco Central já contratou seus 14,25%. Então temos alguns fatores externos, não necessariamente interno. A minha grande preocupação, talvez assim, olhando para o lado do governo especificamente, como qualquer governo, não é só esse governo, né? Mas pensando no governo, ele necessariamente vai querer uma reeleição, né? Vai querer uma reeleição ou uma sucessão, né? E ele precisa entender que se chegar em final de 2025 e começo de 2026, muito próximo das eleições, com juros lá em cima, inflação em um patamar muito elevado e a economia começando a desaquecer, vai ser o pior cenário possível para tentar conquistar alguma reeleição. E a gente já está vendo nas pesquisas, independente do órgão que você lê, a gente já começar a ver nas pesquisas, né, a popularidade desse governo começando a bater. E a gente está numa economia, teoricamente, aquecida. Se a gente começar juros altos, inflação alta, mas começando a ter algum nível de desemprego, aí esse governo talvez comece a se preocupar, porque aí a chance de uma reeleição começa a ficar cada vez mais baixa. Então, talvez olhando no copo meio cheio, né, para o governo tentar se mexer, é começar a bater no índice de popularidade, né? Infelizmente eu não quero torcer para esse cenário, mas quando começar a bater na atividade econômica, falar, peraí, a minha chance de reeleição está cada vez menor. Essa talvez seja um catalisador, porque eu sempre falei, acho que até com o Felipe aqui alguns meses atrás, né, passou tão rápido, em relação a qual que é o trigger para o governo se mexer. Foi o câmbio a 5,70, eu lembro, 5,70, né? Bateu R$6 e nada foi feito, ou nada, né, realmente de radical foi feito para que recupere a credibilidade.